Com os eventos que estão acontecendo no mundo, é uma indicação clara de que o tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar. Sabem, a inspiração nos diz no livro Eventos Finais, página 17, sobre a marca da besta, a lei dominical e tudo relacionado a ela. Ela diz que a marca da besta é exatamente o que proclamamos que ela é, mas nem tudo a respeito dela é compreendido e nem será compreendido até que o pergaminho seja desenrolado. Vejam, o que a inspiração está nos dizendo, amados, é que o domingo, a marca da besta é exatamente o domingo sendo imposto por lei, um sábado espúrio sendo imposto às massas para adorarem a Deus, a chamada adoração ao Deus Sol, em um dia espúrio, um dia que ele não santificou, nem separou para adoração. Então, o profeta diz que tudo o que proclamamos sobre a marca da besta é exatamente o que nos foi proclamado que é. Tudo relacionado ao domingo ser a marca da besta, ela diz, é exatamente o que proclamamos que seria, para não haver confusão. Mas ela diz, tudo a respeito disso ainda não foi compreendido e nem será até que o pergaminho se desenrole. Em outras palavras, não veremos exatamente como a lei dominical será aplicada até que o pergaminho se desenrole. Até que vejamos os eventos ocorrendo no mundo e então temos uma imagem mais clara de como todas as coisas estão se encaixando, que todos os caminhos levam a Roma e que uma lei dominical ou o fim do tempo de graça é iminente. Amigos, com a eleição deste novo Papa, agora alguns podem tentar silenciar nossa necessidade de dar um passo à frente, tentariam nos calar, nos segurar e nos dizer para não ficarmos muito animados, que isto é um alarme falso. Mas, amigos, quero mostrar-lhes que a vinda deste novo Papa, o Papa Leão XIV, chegou bem na hora. O primeiro Papa americano na história, nunca vimos nada parecido, e para alguns olharem para nós e disserem, é normal, isso é uma ilusão. Podemos ver claramente que estamos nos aproximando do último ato do drama. No volume 7, página 41, a inspiração deixa claro que a lei dominical é o último ato do drama. No volume 6, página 18, o profeta deixa claro que a América se unirá ao papado para compelir a consciência e forçar os homens a honrar o falso sábado. Ela diz que quando isso acontecer, todas as pessoas do globo serão levados a seguir esse exemplo. Que exemplo? Quando a América, os Estados Unidos da América, se unirem ao papado. E o que poderia ter preparado o cenário melhor do que um Papa americano? Para a América se unir ao papado, amigos, o cenário está montado. Com um vice-presidente hoje, dentro da América, que se reconhece como um católico romano, aqueles que cercam o senhor Trump, os católicos romanos e os protestantes apóstatas, tudo nos indica que estamos nos aproximando do fim do tempo de graça que está prestes a terminar. Está prestes a ocorrer uma grande transição, uma grande mudança. Jeremias 12, verso 5. Se correstes com os seres humanos e te cansaste, este é o estágio em que estamos agora, amigos, no estágio dos seres humanos. A Bíblia diz que se corremos com os seres humanos e nos cansamos, como poderemos competir com os cavalos? E se os cavalos nos cansarem, o que faremos quando o Jordão transbordar? Jeremias 12, verso 5. Vejam, uma grande transição está prestes a acontecer. A eleição do novo Papa é uma indicação para nós de que estamos nos aproximando da crise final. Agora, alguém pergunta, você tem certeza? Sim, tenho certeza. Com base na autoridade de Deus, Testemunhos para Ministros, página 117, diz que Deus nos chamou e nos deu uma mensagem para expor a maldade do homem do pecado, o Papa de Roma, que figura em grande parte no desfecho final da história desta terra. Se alguém lhe disser, não importa quem seja o homem, quem seja o ministério, quem lhe diga a você que a eleição deste Papa não significa nada, que tudo o que precisamos fazer é voltar a dormir, esse homem, esse ministério está iludido. Isso é uma indicação, amigos, de que o tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar. Vamos ver o que o profeta diz
diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz algo sobre o que estamos vendo neste mundo. E sim, amigos, a Bíblia fala sobre isso. O profeta destaca o que a Bíblia diz, que é uma indicação clara de que estamos nos aproximando de casa. Então nós vimos, pouco antes da eleição deste Papa, a imagem que Trump compartilhou sobre si mesmo. É muito interessante, ele usando o traje do homem do pecado. Amigos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, verso 15, que a América formará uma imagem à besta. Agora, não estamos dizendo que essa é a imagem, essa não é a imagem. É quando a igreja e o Estado se unem, os protestantes apóstatas se unem ou obtêm o poder do Estado com base no livro O Grande Conflito, página 445 e 443. Quero que vocês olhem para essas fotos. O Papa disse a Trump, quando lhe perguntaram, isso é da RT, perguntaram a ele quem ele esperava que seja o próximo Papa, e ele disse que ele gostaria de ser o Papa. Trump disse isso. O presidente dos Estados Unidos diz que não tem preferência entre os candidatos para suceder o falecido pontífice, o senhor Francisco. Então, quando lhe perguntaram sobre quem você preferiria que fosse o próximo Papa, e ele disse que gostaria de ser o Papa, insinuando que o próximo Papa deveria ser americano. Eu quero que vocês vejam este artigo novamente e diz que Trump compartilha uma imagem de si mesmo como Papa. Muito interessante. Como vocês podem ver na foto, ali está o senhor Trump sentado como Papa. Agora, interessante, amigos. Vocês sabem, no livro O Grande Conflito, nos disseram que as imagens significam muito, que os reformadores, quando entraram em um determinado lugar pelo lado positivo, pintaram uma imagem sem pregar, pintaram uma imagem para impulsionar a reforma. E o que eles pintaram foi uma imagem de Jesus entrando em Jerusalém, manso e humilde, montado num jumento. E então eles mostraram a imagem do Papa entrando nas cidades com suas ricas vestes, vindo em uma comitiva elegante com padres e prelados. E eles simplesmente pintaram uma imagem mostrando o contraste, e isso falou alto. Sobre a reforma, sem nem mesmo pregar uma palavra, isso falou alto. E Trump, com essa imagem, falou alto para o conclave, enquanto eles estavam chegando para eleger um novo Papa. E o próximo Papa foi eleito em um período muito curto de tempo, muito curto. Amigos, tudo isso significa algo. Estamos nos aproximando da crise final. O que estamos vendo é uma indicação de que alcançamos a última geração. Agora, se estudarmos, vocês verão e descobrirão que tudo o que está acontecendo com o Projeto 2025, a eleição desse novo Papa, Trump falando sobre acabar com a separação entre igreja e Estado, vocês entenderão que tudo o que está acontecendo a tempo. A Bíblia ensina que a ferida mortal deve ser curada a tempo. Há um tempo em que essa ferida deve ser curada. E o que estamos vendo agora, em 2025, nos indica claramente que estamos nos aproximando desse tempo, que estamos realmente nesse tempo. A misericórdia de Deus nos permitiu passar por tudo o que passamos até agora e nenhuma crise nos atingiu completamente. Mas o que estamos vendo é uma indicação de que uma tempestade está se formando. A tempestade ainda não abateu sobre nós, mas aqueles que têm olhos para ver perceberão que há uma tempestade se formando, amigos. Agora, amigos, eu quero voltar à citação que compartilhei com vocês no volume 6 dos Testemunhos, página 18, onde a mulher de Deus diz que a América se unirá ao papado para compelir a consciência e forçar os homens a honrar o falso sábado. Ela diz que quando isso acontecer na América e o papado se unirem, e que maneira melhor do que eleger um Papa americano para aproximar o Papa da América. O Vaticano vem da América. Vamos entrar nas profecias, mas vamos construir uma base. Eu quero que entendamos. Ela diz que quando essa união acontecer, ela diz que todos os povos do globo serão levados a seguir o exemplo. Que exemplo? O exemplo de compelir a consciência dos homens e forçá-los a honrar um sábado espúrio. Amigos, volume 6, página 18. E Apocalipse capítulo 13, verso 12, diz que a América exercerá todo o poder da primeira besta diante dele, o papado.
e fará com que a terra e os que nela habitam, o mundo inteiro, a adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, aqui vocês podem ver que o volume 6, página 18 e Apocalipse 13, verso 12, nos indicam que a América se unirá ao papado e o mundo inteiro seguirá o exemplo da América, honrando o sábado espúrio que vem de Roma. Agora, o que eu quero que façamos é ver que este Papa, o Papa Leão XIV, se este Papa se encaixa na profecia bíblica. Não estou falando de um nível superficial, estou dizendo que se ele cumpre o que a inspiração diz que devemos esperar. Devemos esperar. Agora, antes de eu compartilhar com vocês essas 3 marcas da profecia, que a Bíblia e o Espírito de profecia nos indicam, eu quero que vocês entendam isso. Eu vou compartilhar uma citação do livro O Grande Conflito, que lançará as bases desta jornada para ver se o Papa Leão XIV será o Papa. Poderia ser ele o Papa que nos guiará, nos conduzirá à crise final. Agora, alguém poderia dizer novamente, o Papa não tem nada a ver com estas coisas, com o fim do tempo de graça e o fim do mundo. Novamente eu repito, aquele ministro, eu digo que está iludido. Testemunhos para Ministros, página 117, é claro como cristal que o Papa de Roma figura em grande parte na conclusão da história desta terra. That the Pope of Rome figures largely in the winding up of this earth's history. Obviamente, sabemos que o Papa não pode agir a menos que Deus permita. E, na verdade, há um evento no céu que, quando esse evento acontecer, a lei dominical na Terra é uma indicação de que esse evento ocorreu no céu. Vejam, a lei dominical é apenas um subproduto de um evento no céu. Quando vemos a lei dominical nos Estados Unidos da América, impondo o Instituto Papal, que é o domingo, quando a América impor o Filho do Papado, o domingo, é uma indicação para nós de um evento que ocorreu no céu. Vocês sabem que evento é esse, amigos, que ocorre no céu? E quando ele ocorrer, os Estados Unidos da América, impondo uma lei dominical, indicará que esse evento aconteceu. Esse é o julgamento dos vivos. Quando o julgamento dos vivos ocorrer no céu, quando Jesus muda de julgar os mortos para julgar os vivos, quando esse evento acontecer, o subproduto desse evento é a imposição de uma lei dominical no planeta Terra pelos Estados Unidos da América. Agora, alguém pergunta, como sabemos disso? Ezequiel capítulo 8 e Ezequiel capítulo 9. O elo de conexão com Apocalipse capítulo 7, o selamento. Agora, vocês podem não ver em Ezequiel 8 e 9 o julgamento investigativo e a adoração dominical interligados, mas quando vocês lerem Ezequiel capítulo 8, versículos 15, 16 e 17, vocês verão a adoração ao sol. Então, vocês verão em Ezequiel 9 o juízo investigativo dos vivos. Por que dos vivos? Porque Deus disse, passai pelo meio de Jerusalém, marcai com um sinal na testa dos homens que suspiram e choram. E então o anjo atravessa a cidade e investiga quem entre os vivos ou quem suspira e chora. Quem entre os vivos atende aos critérios para receber o selo. Who amongst the living are sighing and crying? Who amongst the living meets the criteria to get the seal? Então, como se chama isso se o anjo vai investigar pessoas vivas para ver se eles atendem aos critérios para o selo? Chamamos isso de juízo investigativo. Ele está investigando os vivos para colocar o selo sobre eles. Vocês verão isso em Ezequiel capítulo 8 e 9. Vocês também verão isso no volume 1, página 630, onde Ellen White diz, agora, quando a grande obra de julgar os vivos está prestes a começar. Então, ela está claramente nos falando sobre o julgamento dos vivos. Claramente, o julgamento dos vivos foi mencionado. Ela diz que em todos os casos, a grande decisão será tomada, se receberemos a marca da besta e sua imagem ou o selo do Deus vivo.
Então, está claro que o julgamento dos vivos acontece quando a lei dominical ou a marca da besta for aplicada. Então, o que estou dizendo? Simples, amigos, que quando a América impor a lei dominical é uma indicação para nós que Jesus não está mais julgando os mortos, ele agora estará julgando os vivos. Entramos no julgamento dos vivos, mas há marcos que nos indicam que estamos nos aproximando da lei dominical, estamos nos aproximando do julgamento dos vivos, e esses marcos estão ligados aos Estados Unidos da América e o papado. E a eleição deste novo Papa chegou na hora certa. Por quê? Porque chegamos à geração final, amigos. Todos os sinais nos indicam que é isso que aconteceu. E esta eleição desse novo Papa, deste Papa americano, é uma clara indicação de que o palco está montado para o último ato do drama. Agora, vamos para o livro O Grande Conflito com esta base. Agora, antes de prosseguirmos, eu quero que vocês entendam de que a eleição deste novo Papa, Trump disse que ele honrou muito a eleição do Papa Leão XIV, a eleição do novo Papa americano. Escutem Trump, escutem Trump. Que honra maior poderia haver do que esta? Estamos um pouco surpresos, muito felizes. Foi simplesmente uma grande, absolutamente uma grande honra. O Senhor planeja encontrar-se com o Papa em um futuro próximo? Sim, eu penso. Eles falaram conosco e veremos o que acontece, mas novamente, ter um Papa dos Estados Unidos da América é uma grande honra, é uma grande honra. Então, uma pausa aqui. Trump vê isso como algo positivo, algo grandioso. Agora, novamente diz que Trump parabeniza o Papa Leão XIV por ser nomeado o primeiro pontífice americano. Então, Trump vê isso como algo positivo e está aberto a encontros com o atual Papa, amigos. Interessante, muito interessante. Novamente, diz, Trump chamou a eleição do primeiro Papa americano de uma grande honra. Agora, vocês devem entender que a eleição deste novo Papa, que Trump havia dito anteriormente para tornar a América grande novamente, que a eleição deste novo Papa quase parece se encaixar nisso de tornar a América grande novamente. Agora, vocês devem entender até mesmo essa frase, tornar a América grande novamente, é bíblico. Não tanto a frase exata, mas está ligada à queda de Babilônia, na qual a América encontra seu lugar na Babilônia, porque a América é composta, Babilônia é composta de 3 elementos, e a América encontra o seu lugar em um desses elementos, a América protestante. E a Babilônia, lembrem-se de Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí? E o que aconteceu com Babilônia? Não muito tempo depois, Babilônia caiu. Uma das últimas frases foi, eu fiz da Babilônia este grande império. Isso é uma indicação de que um limite está prestes a ser atingido. Mesmo Trump elegendo essa frase não foi um acidente. Foi eleito ou Trump escolheu essa frase na hora certa. Por quê? Porque a América está prestes a cair. Babilônia está prestes a cair. Eu quero que vocês vejam isso com a eleição deste novo Papa. E diz, onde está meu artigo? E diz, 10 de maio de 2025, na eleição do Papa Leão XIV, um chamado para que os americanos sejam grandes novamente. Agora, é interessante, amigos, muito interessante, muito interessante. E não é só isso, eles estão falando sobre este Papa quase adicionando a esta frase, tornar a América grande novamente, que é uma indicação do seu colapso. Mas este artigo também é muito interessante, pois diz que Papa do Trump? Pergunta sobre o Papa de Trump.
porque é uma questão americana. Now, friends, you must understand. Aqui está o que a eleição de Leão XIV diz sobre o poder dos Estados Unidos. Agora, amigos, vocês devem entender que isso não é acidente. Isso aconteceu na hora certa. Isso coloca o Vaticano mais perto, a Igreja Católica Romana mais perto dos Estados Unidos da América do que nunca antes na história do papado. Com a eleição de um vice-presidente, que é um católico romano convicto. Não apenas isso, com o Projeto 2025, os arquitetos sentados ao lado de Trump em sua administração. E vamos mostrar a vocês, amigos, que o Papa Leão e o Projeto 2025 se alinham perfeitamente. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero chamar nossa atenção para o livro O Grande Conflito. E eu quero que vocês vejam este homem do pecado, o Papa Leão, onde ele se encaixa. Este Papa pode cumprir a profecia bíblica, fazer o que ele disse e o que o seu antecessor, quando eu digo seu antecessor, estou falando do Papa Leão XIII, o que eles representam, porque ele adotou o nome de Papa Leão, e um Papa só adota esse nome porque é um projeto, uma projeção. Ele projeta a nós onde o seu papado irá. Qual é a direção que ele tende a seguir? Agora, eu quero que vejamos o nome dele, o Papa anterior. Qual era a agenda do Papa anterior, para mostrar uma visão de para onde este Papa está indo. Agora, no livro O Grande Conflito, a mulher de Deus nos diz que nas profecias, nas palavras de Deus, nas profecias, ela diz que revela-nos claramente os eventos relacionados ao fim do tempo de graça e à obra de preparação. E ela diz que as multidões não têm mais entendimento dessas profecias, não há mais entendimento dessas profecias, pois os discípulos não conseguem entender as palavras de Jesus. Isso está no livro O Grande Conflito. Eu acredito que na página 594. Agora, eu quero destacar 3 eventos que revelam a nós o fim do tempo de graça para a humanidade, que estamos nos aproximando do fim do tempo de graça. Há 3 marcos que eu quero destacar. O marco número 1 está em Testemunhos para Ministros, página 117. A mesma citação em que ela fala sobre o papado, figurando o encerramento da história desta terra. Naquela mesma página, página 117, a mulher de Deus diz, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, pausa, 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 pausa. À medida que nos aproximamos de onde? Do fim dos tempos ou do fim do tempo de graça. Agora escutem, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, eu quero que vocês vejam que manifestações espirituais acontecerão. Agora, vocês podem dizer, o que isso tem a ver com o Papa Leão XIV? Esperem aí, nós vamos chegar lá. Ela diz, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, ela diz que haverá grandes manifestações e um desfile cada vez maior do poder oculto. Pausa. Agora, quando ela diz poder oculto, ela está falando sobre deuses ocultos. Sabemos que não há um deus oculto ou divindades. Não há nada que eles estejam adorando que sejam deuses verdadeiros. É apenas que eles estão adorando, na verdade, os demônios, porque esses deuses não existem, seja qual for o nome que os pagãos dão aos seus deuses, esses deuses não existem. Eles podem até ser sinceros, e de fato muitos são sinceros, mas esses deuses não existem, são demônios que têm sido adorados. Então ela diz, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, divindades ocultas, ela diz, se exibirão diante das cidades do mundo. Agora pausa. Divindades ocultas não existem. Então, o que a profeta está basicamente nos dizendo é que demônios que se exibirão, em outras palavras, será um poder sobrenatural que se exibirá diante das cidades do mundo. Agora, em Apocalipse capítulo 16, nos diz especificamente e claramente de onde vem esse poder. Apocalipse capítulo 16, agora, Apocalipse 16, estaremos lendo o versículo 14.
E diz, porque são espíritos de demônios que operam sinais, os quais se estendem aos reis da terra e todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, sim, a mulher de Deus está nos dizendo, ou melhor, a Bíblia está nos dizendo, em conexão com o que a mulher de Deus disse em Testemunhos para Ministros, que esse poder sobrenatural, ou melhor, os espíritos de demônios, é o que ela disse. Agora, eu quero que vocês vejam esta citação no livro O Grande Conflito que estou prestes a ler, que trará mais luz a Apocalipse 16, versículo 14 e Testemunhos para Ministros, página 117. Agora escutem o que a profetisa diz no livro O Grande Conflito. Ela diz que visões assustadoras de caráter sobrenatural serão em breve reveladas nos céus, que são um sinal do poder de demônios que operam milagres. Pausa. O que devemos ver nos céus? Ela diz, visões assustadoras de caráter sobrenatural. Pausa. Como o mundo chama isso hoje? OVNIs. Entendam, amados, haverá demônios que revelarão poderes sobrenaturais nos céus. Eles operarão por meio de poder sobrenatural e visões serão vistas nos céus. O mundo hoje vincula isso a OVNIs. Agora, lembrem-se, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, veremos poderes sobrenaturais revelados nos céus. De onde vem esse poder? De demônios. Poder demoníaco operando milagres, usando o seu poder para realizar suas visões. Porque o Espiritismo desempenhará um papel fundamental à medida que nos aproximamos do fim dos tempos para levar todo o mundo a adorar em um dia espúrio. E nas primeiras páginas dos escritos, página 85 e 88, vemos que o mundo inteiro estará a bordo com o Espiritismo. Movendo, a inspiração diz, um trem movendo-se na velocidade da luz para o engano. Ela diz, é o Espiritismo, o mundo inteiro a bordo de Satanás, o grande engenheiro que todos reverenciam. Por que o reverenciam? Porque eles estão iludidos e enganados. Então, a inspiração está nos dizendo, no livro Grande Conflito, que veremos visões sobrenaturais nos céus, que o mundo reconhece como pelo menos parte desses avistamentos sobrenaturais, até mesmo o Congresso realizando reuniões para discutir esses OVNIs, esses avistamentos sobrenaturais que estão chamando a atenção dos reis do mundo. Interessante. Apocalipse diz que esses demônios vão realmente ir até os reis do mundo, esses governadores, esses presidentes, essas pessoas que têm poder dentro de estados e governos. Exatamente o que a Bíblia diz. Agora, minha pergunta é, esse novo Papa, o Papa Leão, ele tem um grande interesse. Agora, antes de prosseguirmos, o Vaticano como um todo, tem interesse nesses avistamentos sobrenaturais. Com esses novos, como podemos chamar? Eles construíram esses melhores telescópios, por assim dizer, que podem olhar para o céu e ver coisas que dizem, identificam até planetas bem distantes, usando esses telescópios especiais. O Vaticano investiu, especialmente os jesuítas. Deixem-me dizer em qual ramo do papado, os jesuítas, que investiram milhões, bilhares de milhões em levar esses telescópios para longe nos céus. Agora, esse é o Vaticano. Francisco não estava muito interessado nisso, mas minha pergunta é, o Papa Leão está interessado nisso? Eu quero que vejamos que estamos olhando o Espiritismo como maneira de Espiritismo. Veremos um grande interesse no Espiritismo e nas manifestações sobrenaturais. Está o Papa Leão XIV interessado nesses OVNIs, por assim dizer, esses seres de outros mundos, por assim dizer? Vamos ver, eu quero que vejamos isto. Veio de que artigo? Isto é da News Nation. E diz que o Papa Leão pode ser a chave para a divulgação de OVNIs, disse
o ex-assessor do Vaticano. Interessante, amigos. Isso saiu há alguns dias. Muito interessante. Algumas pessoas do Vaticano que trabalham em estreita colaboração com o Vaticano, especialmente com esses OVNIs, acreditam que o Papa Leão será a chave para desvendar os segredos de todos esses avistamentos de OVNIs, porque o Vaticano tem documentos de comunicações com esses seres que vieram como OVNIs, e eles acreditam que ele será o único a trazer isso à tona. Interessante, queridos, muito interessante. Não se iludam quando as pessoas disserem a vocês que este Papa Leão não tem nada a ver com os eventos finais. Não se iludam, amigos. E se vocês tiverem olhos para ver, perceberão que estamos nos aproximando da crise final e que o fim do tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar.